Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E nós estamos aqui dando continuidade a uma série de aulas nossas sobre funções do Arduino. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a função Digital Grid. Então, bora lá, pessoal. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a função Digital Grid. Ela é uma função muito comum, eu tenho certeza que vocês já trabalharam com ela. Mas vamos entender agora com um pouco mais de detalhes o que ela faz. Então, pessoal, no geral, o que a gente vê são sinais analógicos. Os sinais que podem ter um comportamento de variação qualquer, né? Pode ter, por acaso, esse aqui é um sinal senoidal, né? Ele tem o formato dele como de uma senoide. Mas um sinal analógico poderia ter um outro comportamento qualquer, com a variação do seu sinal entre vários valores. O objetivo da função Digital Grid vai ser converter esse sinal analógico em um sinal digital. E o sinal digital ele só admite dois valores possíveis, até por isso que ele se chama digital. Então ele assume o valor baixo, que é o que está aqui embaixo, ou o valor alto, que seria equivalente a gente dizer que admite o valor 0 ou o valor 1. Então, o objetivo da função Digital Grid é traduzir uma tensão elétrica em um sinal digital. Então, vamos entender melhor como isso acontece. Então, nos trechos que estão destacados aqui em vermelho, a função Digital Grid interpreta esse sinal como o valor de nível lógico baixo, ou o low. Então, aqui estão aqui os valores, e vocês podem ver que nas proximidades aqui desses pontos é onde ocorre a inflexão, que é a alteração de valor, que a gente vai falar logo na sequência. Por outro lado, aonde o valor é acima, né? Onde está aqui acima desse threshold, que a gente vai comentar, a função Digital Grid interpreta esse sinal como de nível lógico alto. Seria o 1, seria o RIDE do Arduino. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. A depender do fabricante do microcontrolador, do conversor analógico digital, ele estipula valores que seriam esses valores de threshold, que é o valor onde ocorre essa inversão, o ponto exato da mudança de alto para baixo ou de baixo para alto. Então tem dois valores, que é o volt input low, que é onde define que daqui para baixo esse sinal vai ser interpretado como baixo, e o volt input RIDE, que é o valor onde daqui para cima vai ser interpretado como alto. E assim, com esses parâmetros, você consegue fazer a conversão de qualquer sinal analógico para um sinal digital. A função Digital Grid, o conteúdo dela, como vocês podem ver, ele pode ser bastante complicado. Então aqui ele faz várias conversões, ele cria a máscara de bits de identificação do pino, do microcontrolador que você quer usar, ele desliga o PWM, ele faz um monte de coisa. E como nós já temos falado na nossa aula, ainda bem que nós temos o Arduino, que proporciona uma placa de experimentação interessante e também um framework de código que encapsula, né, todas essas funcionalidades numa função que você apenas usa como Digital Grid, passando o número do pino. Então, é uma função muito simples, que admite apenas um parâmetro. Esse parâmetro é um inteiro unsigned, e tem sinal de 8 bits. E vamos lá, esse pino, como a gente já viu em aulas anteriores, serve para identificar os pinos digitais, mas serve também para identificar aqueles pinos ditos analógicos, que os quais a gente consegue fazer o uso deles como pinos digitais também. E a sua descrição é que ela lê o valor de um pino digital especificado, que pode ser RIDE ou low. Ou seja, ela lê esse valor e retorna um resultado, que pode ser alto ou baixo. Aqui é um exemplo de utilização dessa função. Geralmente a gente vai usar dentro da função loop, que a gente, no geral, vai querer verificar esse resultado várias vezes. E aqui a gente, com apenas uma linha, né? A gente está declarando uma variável, que pode ter um nome qualquer, onde você queira armazenar esse valor, recebe Digital Grid, passando como parâmetro apenas o número do pino. E essa função vai retornar um valor que vai ser atribuído aqui à sua variável. Algumas advertências, né? Se o pino não está conectado a nada, a função Digital Grid pode retornar tanto RIDE como low.
e isso pode mudar aleatoriamente. Então, quando você for ler o valor, você tem que ter certeza que o pino está conectado a algo e conectado corretamente. Coisa que a gente vai ver em algumas das aulas agora aqui para frente, onde a gente vai aprender sobre os resistores de input pull-up e pull-down. E os pinos de entrada analógica, eles também podem ser usados como pinos digitais, com exceções de algumas placas e tal, com algumas limitações que você tem que estar sempre consultando as documentações da placa que você estiver usando. Então vamos agora aqui olhar um exemplo mais real assim, de uso da função Digital Read. Então eu posso ter aqui uma sketch que tenha na função setup configurado aqui dois pinos. O pino 2 como input e o pino 13 como output. E a função pmode a gente já viu na aula anterior. E hoje a gente vai ver a aplicação da função Digital Read. Então a gente tem um código aqui, que ele já não está na sua forma mais otimizada, a gente vai ver formas de melhorar esse código, mas que eu me permiti, como uma licença poética, colocar ele assim bem explícito, para que seja mais fácil vocês entenderem. Então aqui eu tenho um if, Digital Read 2, retorna um valor, né? Que quando esse valor for igual a write, ele acende o LED. Então, na prática aqui, isso aqui é um botão conectado no pino 2, e quando aperta esse botão, ele acende o LED. Como a função loop é executada várias vezes, constantemente, então, em alguma outra ocasião, vai ter uma nova iteração da função loop, e ele não vai estar apertado, e se for else, né, if digital read no pino 2 igual a low, apaga o LED. Então, basicamente, quando aperta o botão, acende o LED, quando solta o botão, apaga o LED. Então, a gente pode ver que a função digital read, ela pode retornar write ou low. Posso melhorar esse código, professor? Posso. Então, a primeira coisa é uma noção básica de programação. Como aqui a gente tem digital read fazendo um teste, como essa função só pode admitir dois valores, é uma função booleana, então, pelo princípio do terceiro excluído, a gente só sabe que tem write ou low. Não existe uma terceira coisa. Então, basta a gente usar o else aqui sem precisar verificar se o digital read é igual a low. Porque sempre que o digital read não for igual a write, necessariamente ele vai ser igual a low. Então, essa daqui já é uma otimização que a gente fez desse código. E tem ainda uma outra otimização aqui, que seria a seguinte, ó, if digital read, quando retorna verdadeiro, vai ser igual ao verdadeiro, né? E ele vai executar esse bloco que está aqui embaixo. E quando retorna falso, isso aqui não dá verdadeiro, ele vai para o de baixo. Então seria a mesma coisa que eu escrever apenas assim, if digital read. Em geral, em programação, e eu me lembro assim da aula que eu aprendi isso, sempre quando você estiver comparando se alguma coisa é igual a true, você não precisa fazer a comparação. Basta verificar o valor dela aqui diretamente. Então, esse daqui já é o código de uma forma um pouco mais enxuta. E vou dar um spoiler para vocês, que a gente vai, nas próximas aulas, reduzir todo esse código a apenas uma linha de código. Aguardem próximos capítulos. Então, vamos lá, pessoal. Então, com isso a gente termina a nossa aula sobre Digital Read e bora dar um like aí, bora seguir o canal e um abraço para vocês e até a próxima aula.